Sempre é tempo de estudar a palavra de Deus e depois de uma pausa aí de 2 dias, eu estou de volta para darmos continuidade a esses estudos que nós estamos fazendo, tá ok? Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez estudando e aprendendo, tendo conhecimento a respeito de coisas que vão nos ajudar a entender melhor a Tua palavra. Dá-nos sempre, Pai, o desejo de estudá-la, nos ajuda a entender o que o Senhor quer nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Ok, gente. Então nós estudamos o Antigo Testamento de uma maneira panorâmica, de uma maneira rápida, uns poucos detalhes a respeito de cada livro, das categorias de livros, para a gente poder entender melhor quando a gente lê esses livros. E a gente vai começar agora a estudar os livros do Novo Testamento. Mas antes disso, é interessante que a gente tenha um entendimento do que aconteceu entre esses períodos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então nós temos aí o período intertestamentário, que é esse período exatamente entre os dois testamentos, e que é interessante que a gente tenha informação sobre isso, e muitas vezes a gente não tem muita informação a respeito disso. Então, os últimos 100 anos de história do Antigo Testamento estão relatados nos livros de Esdras, Neemias e Esther. E aí a gente tem Esdras e Neemias, eles falaram a respeito do retorno dos judeus à Terra Prometida, da reconstrução do templo, da reconstrução do muro também. E enquanto isso, Esther, ela traz um relato a respeito dos judeus que permaneceram na região da Pérsia, no cativeiro, né? Onde estavam no cativeiro. E o último profeta que profetiza, né, nesse período é Malaquias, tá? Então, algumas das informações para a gente lembrar. Esse período entre os dois testamentos é um período de 400 anos. Então, entre Malaquias, Neemias, que foram os dos últimos a falarem, então a gente tem aí até o começo dos livros do Novo Testamento, nós temos um período de 400 anos. Então, nós não temos nenhum profeta falando e nem escrevendo sobre esta época, nenhum. Por isso que esse período é chamado de os anos de silêncio. Mas o fato de ser chamado de anos de silêncio não significa dizer que não aconteceu nada. Então, muitas mudanças aconteceram e elas têm uma influência muito grande no que a gente vai encontrar no começo dos livros do Novo Testamento. Para a gente entender um pouco mais isso aqui, eu estou trazendo esse mapa e aqui a gente tem uma parte da África, aqui já a região da Europa e aqui a região da Ásia. Aqui você vai perceber onde tem Jerusalém, certo? Então, essa região aqui, bem pequena, ela concentra... Aqui, só um minutinho. Aqui, ó, bem nessa regiãozinha aqui, ó, onde a gente tem a Palestina. E observe que esse ponto, ele é muito estratégico aqui, porque é um pedaço de terra que está aqui, dá acesso à África, dá acesso à Ásia e dá acesso à Europa, né? Então, esse pedacinho aqui de terra, chamado Palestina, ele se tornou uma terra muito importante e um lugar muito importante por conta do seu ponto estratégico ali. E esse pedaço de terra passou a ser foco dos conquistadores da época. Então, foi uma terra muito disputada. Alexandre o Grande, quando ele tomou posse desse lugar, ele introduziu os costumes e a língua grega. E após a sua morte, esse reino de Alexandre foi dividido entre quatro generais. Mais tarde, a Síria e a Mesopotâmia então conquista esse local. E então, a maioria desses conquistadores
permitiram que os judeus continuassem adorando a Deus do jeito que quisessem, certo? Mas um desses conquistadores, chamado Etíoco Epifânio, na história você vai encontrar vários Antíoco, mas esse Antíoco Epifânio, especificamente, ele se dedicou a fazer com que os judeus deixassem de adorar a Deus. Ele se empenhou em tornar isso possível, e uma das atitudes dele foi acabar com todas as cópias da Torá que existiam na época. A Torá refere-se aos livros do Pentateuco, os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então ele destruiu todas as cópias que foram encontradas na época, na intenção de realmente acabar com tudo. E ele também ordenou a adoração a Zeus, que é considerado o deus dos deuses na mitologia grega, e ele ordenou essa adoração, inclusive no templo de Jerusalém, e chegou ao ponto até de sacrificar um porco dentro do templo, né, profanando o templo dos judeus. E então isso chegou a uma proporção tão grande que gerou entre os judeus uma reação. E aí nós temos alguns judeus que se revoltam diante dessa realidade, e eles acabam ganhando a sua independência depois de lutarem por isso. Quem deu início a essa revolta foi Matatias, e quem deu continuidade a ela foi Judas Macabeu. E é exatamente essa família dos Macabeus que dá nome a essa revolta feita pelos judeus. A revolta dos Macabeus, que é uma revolta feita pelos judeus, retomando então, reconquistando Jerusalém, e aí eles fazem um trabalho de purificação do templo também, que foi profanado por Antíoco. E então os membros da família dos Macabeus que passam então a governar. Mas esse governo não demora muito tempo, porque aí o Império Romano ele domina a Palestina, os sacerdotes judaicos são mortos, e isso traz uma antipatia muito grande dos judeus em relação aos romanos, por conta dessa imposição, e aí então os judeus passam a sonhar com o Messias prometido, e sonhar com esse Messias como um rei político que vai trazer a liberdade de novo para eles e trazer novamente a terra de volta para as mãos deles. Então, aqui a gente já tem um cenário montado para que a gente tenha o início dos relatos que vêm com os livros do Novo Testamento. Os gregos, eles estabeleceram o grego como língua oficial em todas as regiões que eles dominaram, e os romanos, eles estabeleceram uma grande rede de estradas. Então isso criou um ambiente propício para a difusão de qualquer coisa que se quisesse. E no caso aqui o que está em vista é o Evangelho. Então as profecias avisavam do Salvador prometido, dizendo que viria da família de Davi. E inclusive Miqueias, a gente viu, foi um dos profetas que disse o local. Miqueias 5:2 diz que ele nasceria em Belém. E então, depois de 400 anos sem nenhuma mensagem de Deus através dos profetas, então chega esse tempo. O Filho de Deus está prestes a deixar sua habitação no céu, e o Novo Testamento começa exatamente com esse evento maravilhoso, que é exatamente o nascimento de Cristo. Os Evangelhos, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, então significam boas novas. Os escritores desses livros são Mateus, Marcos, Lucas, João, que é exatamente o nome que foi dado aos Evangelhos. Os 3 primeiros livros, eles são mais semelhantes entre si. Todos eles falam do ministério, morte e ressurreição de Jesus. Os 3 primeiros, eles se concentram mais no ministério de Jesus na Galileia e focam mais nos atos de Jesus, enquanto o Evangelho de João, ele se concentra mais no ministério de Jesus na Judéia, e ele foca mais nas conversas de Jesus e nas suas orações. Tá? Aqui eu trouxe um quadro para você observar mais ou menos como é a dinâmica dos Evangelhos.
a gente tem Mateus apresentando Jesus como rei, Marcos como servo, Lucas como filho do homem e João como filho de Deus. Mateus, a sua mensagem é dirigida especialmente aos judeus, a de Marcos especialmente aos romanos, Lucas especialmente aos gregos e João dirigida à igreja. Aqui ao lado você tem alguns versículos que mostram que os profetas do Antigo Testamento já apresentaram Jesus com essas mesmas figuras, né? E aqui a gente tem um aspecto muito interessante, que é quando você observa que Mateus fala de Jesus como rei para os judeus, e dentro de uma expectativa de que os judeus já aguardavam um rei político, né? Então essa mensagem acabava encaixando muito bem. A mensagem dada aos romanos de Jesus como servo para um povo que valorizava muito a ação, a prática, né? Temos Lucas aqui, ele falando para os gregos que valorizavam muito a perfeição humana. A gente percebe isso muito na arquitetura grega, né? E João falando para a igreja de Jesus como um filho de Deus, e eles tendo essa expectativa mesmo de Jesus como Deus. Então a gente tem isso aí. O Antigo Testamento é a história é uma promessa, né? O Antigo Testamento é a história de uma promessa, e o Novo Testamento é o registro de como essa promessa se cumpriu. Então, a partir dos próximos vídeos, nós vamos estudar esses livros do Novo Testamento, são 27. Nós temos os 4 evangelhos que eu acabei de citar, nós temos um histórico, Atos, nós temos as epístolas de Paulo, que vão de Romanos até Filemon, e nós temos as epístolas gerais, que vão de Hebreus até Judas, e nós temos um livro de revelação, que é Apocalipse. Então, a partir de amanhã, a gente retoma estudando esses livros. Então, é muita informação, mas eu espero que tenha ajudado você a ter um entendimento melhor a respeito desse período que antecede aí o início do Novo Testamento. Que Deus abençoe você. Sempre é tempo de estudar a palavra.